bem que eu vou falar também, tem um resolve esse chip, não. Parece que ainda está tendo alguns problemas aí de conexão. Mesma coisa que nós tivemos aqui no celular, quando liberaram o celular para nós aqui, parece que esse chip aí também tá com alguns probleminhas de conexão. Até ajustar, acho que até não é nem burocracia, eu acho que até ajustar, né? Isso aí demora um pouco mesmo para alinhar tudo, liberar. Acho que é muito chip, né, rapaziada? É muito aluno. Se pelo menos, sei lá, 30% pegarem esses chips aí, né? 100, 150 mil alunos, imagina a quantidade de chip que tem que ser entregue. Tem que ficar fazendo a troca. Mas seu telefone não tem aqueles dual chip lá, dois chips, não dá para colocar os dois e assistir? E aí faz aquela troca ali na hora? Ah, entendi. É, tem que ver a melhor opção para cada um aí. O que vale a pena. Essa é a primeira aula que você está assistindo, velho. Segunda aula, putz, tá bom, tá bom. Vai resolver o problema da internet na sua casa, então? Tá resolvido? Telefone aí? Bom dia, André. É isso aí, velho. Tem aluno que tá catando a internet do vizinho, velho. Tem um aluno acho que é da turma de ontem à noite, da Vila Prudente, o cara pega do vizinho a internet. Acho que o vizinho largou aberto, o cara cata do vizinho. Ah, beleza, desde que o vizinho não vai falar nada, né? Eu lembrei, de vez em quando você leva um bolo para ele lá, então, pelo menos, fala assim, ó, um bolo pra você aí. Nem fala nada, né? Não fala porque você tá pegando a internet dele, mas fala assim, ó, você é um cara gente boa, põe um bolinho. O cara vai ficar meio esquisito, vai achar meio estranho, mas agradece, né? O áudio tá ruim. Deixa eu ver se o áudio do meu computador está ligado. Não, que tá desligado. Bom, dá uma olhada aí, fala para mim se piora ou não, se fica ruim. Acho que aqui tá. Eu sempre dou aula aqui, cara, no mesmo lugar. É, dá uma olhada aí se o restante do pessoal aí também, se puder dar um retorno aí, se tá ruim o áudio, se tá picotando. Qualquer coisa aí eu reinicio o celular. Às vezes acontece, às vezes eu não sei o que acontece na conexão e começa a picotar a ligação para muitos alunos, aí às vezes eu reinicio o celular aqui, a gente entra de novo e às vezes funciona, aí vai bem. É que você tá pegando a internet da sua mãe, velho, sua mãe já deve ter percebido lá, falou assim, sem vergonha, vou dar uma
uma zoada aqui nele. Já tá dormindo. Nossa, vou torcer para acordar depois das 11h30, então, né? Precisar de celular. Aula passada você assistiu? Não. É, cara, te dar dou uma comentada aqui rapidamente. Até onde a gente chegou, a gente estava falando aqui das normas de colocação de eletrodo, e aí a gente toca o barco aqui, a gente vai falar, a gente vai falando alguns procedimentozinhos, algumas variáveis que são estudadas aqui em eletromiografia, mas para vocês terem uma ideia, depois a gente vai discutir um pouquinho, vou mostrar uma relação aí, alguns artigos que fazem estudo de eletromiografia e uma relação aí com exercícios dinâmicos, isométricos. É, dá para ter uma ideia, para vocês terem um bom parâmetro. Infelizmente, isso não é muito aplicado na prática, né? São métodos, biomecânica, infelizmente, não é uma disciplina que a gente consegue aplicar muito na prática profissional, né? Mas vale o conhecimento aí para vocês terem uma ideia de como funciona. Aqui. Rapaziada, só mais uns minutinhos aí. Deixa o pessoal acabar de entrar aí, mais um pouquinho mais. 74 alunos matriculados na lista. Temos menos da metade ainda. Só mais uns minutinhos aí, uns 5 minutinhos, a gente começa, tá bom?
Bom dia, Wagner. Rapaziada, vamos lá. Temos aí 47. Está presente aqui Carolina, Nayara, Alessandra, Alex, Aline, Aparecida, Aline Ribeiro, Aleph, Ana Carolina, Andréa, Camila, Daniele, Daiane, Gabriel Melo, Gabriele Pina, Glaucio, Gladson, Igor Alves, Igor Ferreira, Isabelle, Jairo, Jéssica, João Victor, José Luciano, Juan, Leonardo Alves, Lincoln, Luiz Fernando, Matheus Oliveira, Patrick Félix, Peterson, Raquel, Rodrigo, Rosinaldo, Sara, Cristina, Sara Pereira, Suelen, Suzana, Tairine, Timóteo, Ulisses, Wagner, Verônica, Vitor, Vinícius. Beleza? 48 aí comigo duas vezes, 46. Rapaziada, então vamos lá, vamos finalizar essa questão aqui de eletromiografia hoje. E aí, se der tempo, a gente ainda começa, a gente entra aí na questão, a gente vai falar um pouquinho depois, biomecânica da corrida, né, quais os fatores que interferem nesta biomecânica e as principais lesões relacionadas à corrida, à biomecânica da corrida, que hoje, atualmente, praticamente quase todos os estudos hoje estão voltados em lesão e estudos de sobrecarga. Né? Já se sabe aí, já tem vários artigos falando que biomecânica, principalmente, né, relacionado à calçada, não tem muitas mudanças mais, mas em economia de corrida tem bastante. Então, a gente vai falar um pouquinho, terminar aí essa questão da eletromiografia, falar um pouquinho hoje sobre a relação dessa relação de eletromiografia e força, se tem ou não tem alguma relação, né, se a gente consegue fazer alguma inferência de força com um dado de eletromiografia, e aí com isso a gente fecha mais esse capítulo aí, tá bom? Um bate-papo. Só para relembrar um pouquinho aí, então, a eletromiografia é o estudo, né, do sinal elétrico do músculo,
em contração. Quando o músculo faz alguma contração, quando fazemos alguma contração muscular, né, para fazer qualquer tipo de movimento, o músculo gera uma onda de despolarização e repolarização de membrana, e esta onda de despolarização, né, e é captada pelo eletrodo de superfície. Então, com isso, a gente consegue captar, né, esse sinal elétrico do músculo e fazer alguns tipos de análises que eu vou mostrar para vocês. Então, quando a gente tem aí, né, conforme o músculo contrai, ele é inervado por um neurônio motor, né, chamada unidade, tem aí as unidades motoras. Cada unidade motora, ela pode inervar várias fibras musculares, né, desde aí algumas dezenas até algumas centenas ou talvez milhares de fibras musculares. Conforme nós vamos aumentando essa quantidade de contração, ou vamos aumentando a quantidade de força, vai aumentando essa quantidade de unidades motoras e vão recrutando mais fibras musculares para determinada tarefa que nós vamos fazer. Então, este potencial de ação, né, essa captação desse sinal elétrico aí, ele vai depender, óbvio, da quantidade de unidades motoras sendo recrutadas para aquele determinado momento, né, aquela determinada tarefa que nós vamos realizar. Então, temos aí, né, um quadrozinho ilustrativo aí, questão de recrutamento de unidade motora, né, temos aí, quando temos, né, uma pequena força, unidades motoras mais menores sendo recrutadas, temos uma quantidade de disparo aqui em hertz, né, que é quantidade de disparo por segundo, então 3 hertz aqui seria uma unidade motora, né, 2 unidades motoras a gente aumenta a quantidade de disparos, 3 unidades motoras, eu estou teoricamente aqui aumentando a quantidade de força para fazer, eu preciso recrutar mais unidades motoras, 4, até, né, que eu tenho uma sobreposição desse sinal na superfície da pele, e aí essa sobreposição de sinal, né, que é o que o eletrodo vê, o que vocês, né, a grosso modo, ali, grosseiramente, conseguem ver aquele traçado do sinal eletromiográfico, que é uma sobreposição dessas unidades motoras, conforme a gente vai aumentando a quantidade de unidades motoras sendo recrutadas, elas vão se sobrepondo e eu consigo visualizar esse sinal eletromiográfico. Ele não é bem assim, tá bom? Vou mostrar para vocês como é que realmente a gente vê esse sinal. Mas esse sinal grosso, né, bruto aqui, ele é chamado de traçado de interferência, tá bom? Então, quais são as aplicações mais comuns que a gente consegue utilizar na eletromiografia? Para início e fim de movimento, de ativação muscular. Então, eu consigo, né, dentro de janelas de tempo, numa análise temporal, aí, uma análise de tempo, determinar início e fim, né, de uma ativação muscular, ou início e fim aí, de uma contração. Então, quando a gente contrai, ele vai aumentar lá, ele vai ter uma janela de tempo que a gente vai determinar, quando a gente vai fazer uma análise eletromiográfica. Então, é uma sequência temporal, em determinado tempo, tem uma janela de tempo, eu vou detectar, eu vou analisar aquele sinal nesta janelinha de tempo, né? Pense em janelas de tempo muito pequenas, tá, rapaziada? São questões de janelas de 100 milissegundos, 200 milissegundos, tá bom? Que a gente analisa ali várias janelas, né, de 100 a 200 milissegundos, a gente vai fazendo essas análises e a gente consegue detectar início e fim de atividade eletromuscular. Então, eu comentei com vocês que é bastante importante a gente saber exatamente em que momento os movimentos acontecem para a gente fazer essa análise elétrica do músculo. Se não só fazer uma análise, músculo ativa ou não ativa, e a gente não sabe exatamente em que momento isso está acontecendo, você fica meio parecendo cego em tiroteio. Ok, está contraindo, mas em que momento foi essa contração? Né? Se eu analisar um exemplo mais prático aí, se eu fizer flexão e extensão do bíceps, tá bom, eu estou vendo que o músculo está contraindo. Em que momento? Quando ele está estendido, quando ele tem 40 graus de flexão, 90,
né, 120, em que momento houve maior ou menor contração, né? Se eu for analisar músculos responsáveis pela marcha, pelo andar, beleza, eu vou colocar lá no tibial, no gastro, tá bom, tá, ele vai contrair, né, quase todo o tempo da marcha, mas em que momento isso acontece? Quando eu toco o calcanhar no chão, em que momento do apoio, ok, o músculo está agindo mais, ativando mais ou ativando menos? Então, é importante esse sincronismo, né, eu tentar sincronizar a atividade elétrica quando eu vou fazer alguma análise eletromiográfica, né, fazer essa análise e sincronizar com o movimento, para saber exatamente em que fase do movimento está acontecendo a determinada atividade do músculo. Bom, senão fica um negócio meio, como eu falei, parecendo segue um tiroteio, né? Eu estou vendo um monte de ativação muscular, mas eu não sei em que momento aquilo está sendo ativado ou não, né? Então, para a análise do movimento, é importante a gente saber exatamente. Vou mostrar um estudo para vocês, né, que mostra exatamente isso, né? Fases do movimento estão acontecendo as contrações, se ela é maior ou menor. Tem uma relação de força, como comentei com vocês, né? Então tem uma contribuição individual de cada músculo para realizar a atividade, né? A eletromiografia a gente analisa os músculos individualmente. Você pode analisar vários músculos, ok? Um aparelho tem vários canais, cada canal geralmente você tem aparelhos com 4 canais, 6 canais, 8 canais, depende da quantidade de dinheiro que você tem para comprar esses equipamentos. Com mais canais, então você consegue analisar mais músculos. Então, cada canal, teoricamente, é um eletrodo. Então, você consegue, um equipamento mais simples, aí, com 4 canais, você conseguiria analisar 4 músculos ao mesmo tempo. Então, você escolhe lá os principais músculos responsáveis pelo movimento que você quer analisar, né? Coloca o eletrodo nos lugares corretos, que a gente já comentou na aula passada, e faz essa análise. E índices de fadiga, eu consigo detectar fadiga também, ok? Então, eu tenho lá uma alteração do sinal eletromiográfico, eu vou mostrar, né, para vocês um pouquinho, tem uma imagem lá que mostra para vocês exatamente essa questão de fadiga. Então, a gente consegue também detectar, né, fadiga pelo sinal eletromiográfico. Então, são essas principais aplicações que se utiliza hoje, né, atualmente, as mais utilizadas dentro da eletromiografia. Análise de início e fim de movimento, de atividade, né, fazer alguma inferência, alguma relação com força, detectação de fadiga, tá bom? Então, tem algumas técnicas aí não invasivas e invasivas, que a gente comentou. Não invasivas são os eletrodos de superfície, não tem nenhum tipo de restrição com relação a esse tipo de análise. E as técnicas invasivas são os eletrodos de agulha, principalmente para a gente analisar músculos mais profundos. Utiliza-se aí essa técnica mais invasiva, a gente bota a agulha no cara lá, no sujeito, né, e pede para o cara contrair, fazer algum movimento, geralmente para músculos mais profundos, tá bom? Os mais usuais, eletrodos de superfície, eletrodos bipolares, geralmente com uma distância intereletrodos, ou seja, entre um eletrodo e outro, entre esse vermelhinho e o branquinho ali, geralmente o recomendado, que a gente viu na aula passada, é distâncias de 20 milímetros entre eles, tá bom? São os mais recomendados para análise de eletromiografia. Então, a gente falou um pouquinho aí dessa relação de despolarização, né? Onde é captado esse sinal elétrico aqui pela essa distância, por esses eletrodos bipolares, e aí depois a gente faz as principais análises, né, referente a essa onda de despolarização do músculo. Então, temos aí só um dado aí para vocês perceberem a quantidade de estudos relacionados a tipos diferentes de eletrodo. A grande maioria, quase 100%, mais de 90%, utilizam eletrodos bipolares, tá bom? Plural, como assim? Não entendi. Invasiva, são técnicas, medidas invasivas, Luiz, a gente utiliza
para músculos mais profundos, são eletrodos de agulha, ok? Então, eu vou furar o cara, vou ter que furar o cidadão lá, ok? São técnicas invasivas, tá bom? Ou seja, eu vou ter que furar o cara para fazer uma análise. Então, geralmente são técnicas, procedimentos aí que precisam de um cuidado muito maior, geralmente é feito por médico. Vai ter que acompanhar um médico junto para fazer essa análise. Porque, literalmente, você vai ter que furar, tem toda uma parte de esterilização, de ambiente, de agulha, ok? Então, são técnicas bem mais complexas, vai ter que ter um cara, ou no mínimo, um anatomista muito bom ali, para saber exatamente a profundidade de músculo, para colocação dessa agulha com muita precisão para analisar esses músculos mais profundos. A técnica não invasiva, ou seja, a única coisa, na verdade, que o cara sofre um pouquinho aqui é com a depilação, ok? Vai ter que raspar a pele aí para fazer a colocação desses eletrodos, mas aí é bem tranquilo, qualquer pessoa, só seguir as normas de colocação dos eletrodos, consegue colocar, tá bom? Então, essas são as diferenças principais, não invasiva e invasiva, tá bom? Uma eu tenho que furar o cara e a outra qualquer pessoa pode colocar, são técnicas, eletrodos de superfície são bem mais utilizados aí nos estudos devido à facilidade. Não, falei um pouquinho de eletrodos aí, tamanho, né, colocação, localização do eletrodo, então é importante, né, perceber aqui que a localização exata do eletrodo, né, e geralmente ela fica aí na porção mais proeminente do músculo. E como é que eu acho essa porção mais proeminente do músculo? Literalmente é fazendo o cara fazer uma contração na hora para você ver ali o músculo que você quer analisar. Então, se você, né, de acordo com as normas de colocação lá que eu vou dar uma revisada rapidinho com vocês, né, colocou direitinho o eletrodo, eu vou ter um bom sinal eletromiográfico para fazer a análise desse músculo depois. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui são dois tipos de análise, eu vou ter aqui no tempo, ok? Análise com base no tempo e com base na frequência. Aqui eu mostro o tempo que ele ativa, frequência de disparo, ok? Então, tem uma frequência aqui, conforme eu vou, né, parando de contrair, ele deixa de contrair, o sinal diminui. Então, a colocação é bastante importante nessa questão da localização do músculo. Bom? Então, se eu colocar num ponto motor, no tendão, muito próximo do tendão, eu não tenho um sinal adequado para fazer uma análise, vou ter mais ruídos, vou ter interferências de músculos vizinhos que vão interferir nesse sinal. Então, eu não tenho não vou conseguir uma análise mais fidedigna do sinal que eu quero analisar, do músculo que eu quero analisar. Então, aqui só uma porcentagem, não preciso falar disso aqui. Preparação da pele é bastante importante, né? Muito importante, como eu comentei com vocês, a preparação da pele é um fator importantíssimo, um bom sinal eletromiográfico. Como eu falei, a coleta da eletromiografia, a gente sofre bastante com a questão de ruído. Eu vou falar para vocês o que é, né, para quem não se lembra aí, o que é ruído. Né? O ruído é uma interferência no sinal, né? Uma interferência que pode dificultar depois a análise. Então, eu vou ter que passar muitos filtros aí, eles podem ser filtros físicos ou filtros via software, para a limpeza desse sinal, e a preparação da pele, né, auxilia bastante a questão de diminuição desses ruídos. Então, eu vou ter que fazer a raspagem dos pelos do cara lá, raspar mesmo, raspar bem, e limpeza da pele com álcool, limpeza com gás e tal, limpar, tirar todo o tecido morto, tirar a oleosidade da pele, para aí sim colocar o eletrodo e ter o menos ruído possível. Né? E até a fixação desse eletrodo depois, com algum outro tipo de material que você vai fixar para ele não ter, né, nenhum tipo de movimento. E mesmo assim ele vai ter movimento porque a nossa pele se movimenta, ok? Nossa pele se movimenta em relação ao músculo quando a gente
quando a gente anda, quando a gente faz algum movimento, quando a gente corre. Então, há este movimento já padrão, né, da pele em relação ao músculo que vai ter algum tipo de interferência. Mas isso a gente não tem que se preocupar, porque isso é comum, esse erro vai ser igual para todo mundo. Então, vai ter um ruído igual para todo mundo, então está tudo normalizado com essa questão. Mas a colocação destes eletrodos são muito importantes na preparação. E aí a gente viu, né, que para a gente seguir aí uma boa colocação para saber exatamente onde o músculo se localiza, a gente entra nesse site chamado CENIAN, okay? Que é uma análise não invasiva da eletromiografia. Então você tem lá, você escolhe, né, a gente entrou no site semana passada, viu que vocês conseguem lá escolher qualquer músculo, tem a grande parte a grande maioria dos músculos já estão bem definidas, o ponto, a localização ideal, como faz para colocar, para achar esse ponto, né? Então aí você garante um bom sinal elétrico. E mesmo assim, às vezes a gente fica um pouquinho na dúvida com relação a se está bom ou não esse sinal. Então, tem aí vários procedimentos. Faz toda a preparação da pele, pede para o cara contrair, e aí acha o ponto motor, acha a proeminência, a maior proeminência do músculo, coloca o eletrodo, né, no mesmo sentido das fibras musculares, e aí você, né, se garante, e provavelmente, se você for publicar isso depois, o seu estudo, não terá nenhum tipo de problema com relação a revisor. O revisor não vai pegar no seu pé, por que você pegou esse músculo, que colocação, onde você, basta dizer que você seguiu as normas da CNAN, acabou, não tem problema nenhum, ninguém vai mais questionar a sua metodologia. Então, temos aí, né, um passo a passo aí desse sinal, né, eu tenho sensores, esses sensores, geralmente, eles vão passar por amplificações, filtros, né? Esse sinal é muito pequeno, imagina um eletrodo que vai captar o sinal elétrico do músculo, é muito pequeno esse sinal, então ele precisa ser amplificado, precisa ser filtrado, né? Alguns filtros físicos, filtros mesmo que já vêm, né, no equipamento, que ele faz um filtro ali de 20 a 500 Hz, né, que alguns estudos a grande maioria dos estudos já comprovam que o sinal eletromiográfico, ele age nessa faixa de frequência, de 20 até 500. Então, para a grande maioria dos equipamentos, ele já vem com um filtro físico que já corta esse sinal entre 20 e 500, ou seja, se tiver algum sinal acima de 500, ele vai cortar 500 Hz. Se tiver sinais muito baixos, abaixo de 20, ele corta também. O que vai sobrar para você analisar ali é uma faixa entre 20 e 500 Hz. Ele vai pegar esse sinal biológico, ok? Esse sinal analógico, vai transformar num sinal digital, vai passar por um conversorzinho, vai mandar para o computador, e aí sim a gente faz essa análise deste sinal. Então, essa é a trajetória aí, de forma bem simples, de como acontece isso. Então, tenho aí, né, uma amplificação do sinal, como eu comentei com vocês. Esse sinal precisa ser amplificado para a gente fazer uma análise. Tem que tomar cuidado com a saturação desse sinal, ou seja, se o sinal for, se eu regular esse ganho, esse aumento essa amplificação desse sinal acima dos valores superiores aí de ganho, esse sinal vai ser saturado, ou seja, eu vou cortar uma parte desse sinal que, na verdade, eu teria que analisar. Então, só uma questão de configuração do aparelho lá, que eu preciso tomar um pouquinho de cuidado, para não saturar, significa não aumentar demais os limites superiores desse sinal, eu não ter que perder uma boa informação. Então, eu perco uma informação. Imagina que eu tenho, como comentei com vocês lá, um sinal de 20 a 500, só que eu amplifiquei demais o sinal. Então, uma boa parte do que eu deveria analisar, ele ficou acima de 500 Hz.
que vai acontecer com esse sinal que está acima de 500? Vai ser cortado. Então, eu vou perder ali uma boa parte de informação e, às vezes, né, a cereja do bolo do que eu quero analisar, eu joguei fora. Então, tem alguns cuidados com relação a essa aquisição aí desses sinais. Fontes de ruído, né? Ruído, eu comentei com vocês, que a gente precisa tomar cuidado. Fonte de ruído. Ruído de equipamentos elétricos, ok? Então, todo equipamento elétrico, ele é uma fonte geradora de ruído. Então, num laboratório de biomecânica, tem um monte de equipamento elétrico, principalmente o computador que está fazendo a coleta. Vai ter fonte de ruído ali? Sim, vai ter, rapaz, não tem como. Então, vai ter iluminação, tem tomada, tem corrente elétrica de tomada. Então, isso tudo é fonte de ruído. Então, isso eu preciso, de alguma forma, depois tentar, né, tirar, eliminar isso, passando alguns tipos de filtros, que eu vou comentar com vocês logo na sequência. Então, eu tenho essa radiação eletromagnética dos equipamentos, né, celulares, geralmente a gente desliga todos, não deixa o celular ligado perto ali, para não dar essa interferência do sinal do celular. A nossa rede elétrica tem uma radiação específica de 60 Hz, e eu tenho filtros específicos que cortam exatamente só essa frequência de 60 Hz, para não interferir no sinal, mas isso é uma fonte de ruído. Eu tenho o que chama de artefato de movimento, que é a movimentação do eletrodo na pele, como eu comentei com vocês, ele se movimenta, e os cabos, né? Geralmente, grande parte dos eletromiógrafos aí ainda são com cabos, né? Vocês estão vendo aqui, eu segurando na minha mão aqui, são cabos, então o cara tem que correr, eu tenho que tentar minimizar ao máximo possível esse movimento dos cabos aqui, para evitar este tipo de ruído com relação aos cabos. Então, por quê? Né? Como, de novo, o sinal é muito pequeno, esse sinal precisa ser amplificado, então é nessa amplificação do sinal, qualquer tipo de ruído é captado pelo eletrodo, que vai gerar um tipo de ruído, um tipo de interferência no sinal que a gente vai analisar depois. Mas isso tudo dá para a gente contornar, dá para a gente filtrar, né? Se você colocou o eletrodo de forma correta, se preocupou na preparação lá para colocar direitinho, fixou, tá vendo aqui, a gente fixei com fita micropor, colei os eletrodos, depois passei uma faixa ainda, bem apertada, quase que um garrote na perna dos coitados aqui, mas para evitar que o eletrodo se movimente ou que ele saia durante as coletas, tá bom? Então, fontes de ruído, músculos vizinhos, okay? Chamados aí de crosstalk. Então, o que é um crosstalk? São ruídos, né, são sinais que são captados por músculos vizinhos. Então, se eu não coloquei corretamente o eletrodo, pode ser que eu tenha uma fonte de ruído, ou seja, chamada crosstalk de músculos vizinhos. Movimentação dos músculos sob o eletrodo, então os músculos se movimentam dependendo do ângulo, ok? Dependendo dos ângulos de movimento que eu estou fazendo, os músculos se movimentam, ok? Eles podem mudar um pouquinho a inclinação dependendo do movimento. Esta movimentação dos músculos pode interferir um pouquinho no sinal. E a presença de offset, né? Que é o offset, é o valor de saída quando a entrada é nula. Então, ou seja, tem um valor registrado de saída, né? Capta um sinal, mas na verdade não tem entrada nenhuma, eu não estou captando o sinal do músculo, mas o aparelho está medindo alguma coisa. O que ele está medindo? Está medindo ruído, ok? Na verdade, ele não está medindo a contração muscular, não está medindo aqui aquela onda de despolarização, está medindo alguma coisa, que é ruído, né? Não é sinal do músculo. Então, isso não é muito trivial aí de acontecer se você colocou direitinho e prestou bastante atenção na preparação. Então, esses são os principais, né, erros. Movimentação do músculo, isso vai acontecer para todo mundo, tá bom? Isso aqui vocês não precisam se preocupar, porque para todo mundo vai acontecer a mesma coisa.
Agora, né, ruído de erros relacionados à aquisição de dados, crosstalk e offset, isso aí sim é um erro, provavelmente, na preparação que não foi tão boa assim para fazer a atividade, a aquisição dos dados. Então, como eu comentei, tem ruído? Tem ruído, tá bom? Vai ter ruído? Vai ter ruído. Não tem muito o que fazer. Mas eu tenho alguns tipos de filtro que a gente pode passar para eliminar esses ruídos, ok? Tem filtros aí chamado passabanda, que eu determino uma faixa de frequência, e aí eu corto frequências baixas e frequências altas. Tudo que for abaixo aqui de 20 eu corto, tudo que for acima do desenho 250 eu corto, dependendo do que eu for analisar, tá bom? Se for algum movimento que tenha frequências mais altas de sinal, 250 é muito baixo, então vou cortar ali pelo menos no mínimo a 500. Então eu garanto aí, eu tiro fontes de ruído acima de 500 e elimino fontes de ruído abaixo de 20. Então é um tipo de filtro que eu posso passar. Esse é um filtro que eu faço no sistema, num programa, tá bom, pessoal? Esses dados são jogados no programa e aí esses filtros são passados via software, tá bom? Filtro passa baixa, ou seja, elimina componentes de alta frequência, só deixo passar baixo. Então, coloco um filtro passa baixo aqui. Se a minha frequência do sinal for muito pequena, eu quero eliminar tudo que for acima disso. Então, eu passo um filtro aqui de 20, por exemplo, e elimino o resto tudo que tem para cima, porque o resto tudo que tem para cima não me interessa para análise daquele movimento. Então, eu estabeleço uma faixa bem específica que eu vou analisar. Filtro passa alta é a mesma coisa, só que o contrário, tá bom? Então, eu fixo um filtro mais alto, tudo que for para baixo, ele corta, só passa o que for acima do que eu estabeleci. E aquele sinal de 60 Hz que eu comentei com vocês, da rede elétrica, tem um filtro específico que chama NOT, que ele pega exatamente esse sinal de 60 Hz e elimina do meu sinal eletromiográfico. Se eu não filtrar, pessoal, se eu não fizer essas análises, né, eu consigo fazer alguma inferência do sinal eletromiográfico? Eu não faço nada, porque o sinal bruto não quer dizer nada, pessoal. Eu preciso fazer todas essas análises que eu estou fazendo para vocês aqui, para depois fazer algum tipo de inferência desse sinal, tá bom? Então, eu tenho aí o sinal bruto. Isso aqui sim, isso é exatamente o que a gente vê no equipamento, tá? Esta é a característica, esse aí é o traçado de interferência. Então, eu tenho, que vocês, acho que dá para observar aqui, em repouso, se o cara estiver deitado, ou às vezes até em pé, mas sem contrair nenhum tipo de músculo ali, só paradinho em pé, bem relaxado, eu vou ter um sinal praticamente nulo, bem próximo de zero. Uma contração fraca, se ele começa a contrair um pouquinho, eu tenho um aumento do sinal. Uma contração mais forte, eu tenho um aumento do sinal. Então, por isso que muita gente aí associa, tem uma certa relação entre aumento de contração com aumento de sinal elétrico do músculo, tá bom? O quanto de força está sendo feito aqui? Não sei, rapaziada, não dá para saber o quanto de força está sendo empregada. Dá para saber que se eu aumento a quantidade de contração, eu aumento o sinal elétrico do músculo. Ok? Geralmente essa força está associada ao quê? A uma força externa, né? Então, mesmo na musculação, coloquei 10 quilos, vou ter um traçado de interferência, vou ter uma amplitude desse sinal. Se eu colocar 20, provavelmente eu vou ter um aumento. Mas essa força está sendo o quê? Uma força externa, né? O quanto internamente está sendo, né? Quanto de força interna está sendo feita? Difícil de saber, né? Geralmente essas forças estão relacionadas a forças externas, tá? Força interna, como eu comentei com vocês, tem que botar um transdutor de força no tendão do cara aqui e ver quanto realmente ele está fazendo de força. Vou fazer outros cálculos, né, em biomecânica para calcular a força interna, estimar força interna.
medidas indiretas, né, de cálculo de força. No sinal, a gente, né, pode falar o quê? Eu aumento contração, eu aumento o sinal eletromiográfico, ok? Com relação à fadiga, mais ou menos eu tenho uma diminuição na frequência de disparo do sinal. Então, coloquei aqui, ó, tem um sinal eletromiográfico no começo, no início de contração, você vê que eu tenho uma frequência de disparo bem grande aqui, ok? No meio, né? E no final de contração, no final do período, aí isso é um indício de fadiga. Então, eu tenho aqui começo, início e fim, essa frequência média do sinal, ela vai caindo, ok? Ela vai diminuindo a frequência de disparo, e aí isso pode ser também característico de um início de fadiga muscular, ok? A diminuição dessa frequência de disparo. Você vê que aqui eu tenho um monte de sinal aqui daquele traçado. No meio eu tenho, né, uma frequência menor, e aqui eu tenho uma frequência ainda bem menor, podendo ser um indicador de fadiga no final do movimento. Tá bom? Isso aqui eu faço uma análise, geralmente, uma análise, né, com base na frequência, tá? Frequência de disparo de unidade motora, né, vai diminuindo essa frequência de disparo, é um indicativo de fadiga muscular. Tratamento, então, a gente vai falar um pouquinho aí desse tratamento, né, como é que a gente analisa esses dados aí, esse sinal bruto, né, como eu falei para vocês, isso aqui é um sinal bruto, não dá para falar nada disso aqui, né, a não ser que ele aumenta ou diminui a quantidade de contração, mais nada. Consigo fazer algum tipo de análise? Não consigo fazer análise nenhuma disso aqui, tá bom? Nenhuma. Para mostrar, talvez, uma aula, levar um equipamento um EMG na aula, colocar no músculo, pedir para a galera contrair, né, e ver a quantidade, né, conforme o cara contrai, faz mais força, vai aumentar esse sinal. Legal, didaticamente é bacana, mas para uma análise mais científica, não quer dizer nada isso aqui, tá bom? Então, eu tenho o sinal bruto, né, esse sinal bruto, ele passa, né, de uma parte positiva e uma parte negativa, conforme a gente contrai, então se gera um sinal bruto. Então, tenho várias contrações aqui, em determinados movimentos, ok? Então, tenho contrai, né, relaxa, contrai, tem um sinal aqui, com base de tempo. Então, ali em 12, fiz uma coleta ali, demorou mais ou menos aqui uns 12 segundos. Nesses 12 segundos, o cara fez várias contrações, né? E isso que eu peguei, meu sinal bruto. Para eu começar a fazer qualquer tipo de análise desse sinal, né? Eu transformo esse sinal bruto, né? Que a gente chama de retificação em meia onda, ou onda inteira. Eu pego esse sinal que está tudo para baixo e jogo para cima, ok? Então, eu preciso retificar esse sinal. Isso aqui chama retificação. Pego metade desse sinal, tudo que está para baixo, e jogo tudo para cima. Então, é a primeira coisa que se faz no sinal eletromiográfico. Então, eu tenho algumas variáveis que a gente estuda, né? O chamado aí RMS, talvez vocês já tenham ouvido falar, integral e envoltórios lineares. São as principais variáveis que são estudadas. RMS indica aí a quantidade de sinal, quantidade de ativação, né, num determinado tempo, né, sinal, domínio do tempo, a gente está analisando aqui em relação ao tempo. O RMS vai me dar um indicativo de quantidade de sinal, né, a quantidade, a amplitude desse sinal que está sendo feita num determinado tempo. Então, eu vou ter esse valor de RMA. O que é o RMS? Eu vou analisar o quê? A amplitude desse sinal eletromiográfico, já com o sinal retificado, tirado os ruídos todos, tudo bem tratado, ele vai me dar valores de RMS. Então, em inglês aí, RMS quer dizer root mean square, fácil, né? Raiz quadrada da média do quadrado dos valores. Show. Super bacana, sabe?
O que eu faço, na verdade, aqui, rapaziada? Eu pego aquele sinal que eu falei para vocês, faço a média, né, elevo ao quadrado esse sinal, eu elevo os valores ao quadrado, isso aqui, ó, elevo esses valores ao quadrado, faço a média de todos esses sinais ao quadrado e depois pego e calculo a raiz quadrada desse sinal. Então, isso é o que significa, né, RMS. Então, ele fala o quê? O que a gente vê com essa análise aí? Magnitude da intensidade do sinal. Então, é o que a gente literalmente vai analisar depois. Quanto, né, qual é a intensidade, qual é a amplitude, a magnitude desse sinal eletromiográfico conforme o cara for fazer determinada atividade. Então, ele é um bom sinal, é uma boa variável para detectar aí contrações voluntárias, né? E representa aí a potência do meu sinal eletromiográfico. Então, ele tem significado físico, né? Conforme o cara vai fazer uma contração, eu vou fazer essa análise, eu quero saber exatamente a quantidade, a magnitude, a intensidade desse sinal num determinado tempo, eu utilizo essa variável RMS, vai me dar valores, tá bom? A integral, só para vocês entenderem, né, é o estudo desta área embaixo da curva. Então, eu gerei uma curva, né, e eu vou estudar o quê? Eu vou estudar tudo isso aqui, a área embaixo desta curva. É o que eles chamam de integral. Então, é uma medida aí que acontece também, né, durante as contrações, e representa, né, esta área embaixo da curva. Você vai me dar alguns valores matemáticos, quantitativos ali, e eu vou fazer análises que chama aí integral da MG, que é a área embaixo desta curva. E a outra é o envoltório linear, ok? Então, o envoltório linear, o que eu vou fazer aqui, rapaziada? Tenho lá o traçado que eu comentei com vocês, ok? O que é o envoltório linear? Eu vou passar um filtro aqui, geralmente um filtro passa baixa aqui, um filtro que eu vou cortar essas frequências maiores, tá vendo aqui? E vou pegar, né, o traçado mais, vou fazer uma formação de onda aqui, né, para cortar esse sinal mais alto e ficar só com esses sinais menores. Isso aqui se chama, esse traçado que vocês estão vendo de preto, é o chamado envoltório. Então, eu vou pegar só sinais de baixa frequência para fazer análise desse sinal. Então, o que eu consigo aí? Um exemplo, né, de envoltório linear. O cara faz uma atividade, né? Então, tem aqui alguns músculos aqui, tibial, gastro, acho que fibular longo. Então, o cara caminha, ele vai gerar todo aquele traçado que eu mostrei para vocês, sinal bruto, ele é retificado, então, ou seja, ele é cortado, né? A parte de baixo corta e joga para cima, passa ali os filtros, retira todos os ruídos e vai ficar só com o quê? Só com esta linha, com este envoltório da atividade elétrica que o cara fez. E aí eu consigo comparar, né? Tá vendo aqui, ó, comparar, isso vai me dar também valores quantitativos, mas eu também consigo plotar, né, a característica desse sinal e comparar aqui, né, um grupo de instabilidade e um grupo de controle. Então, a característica aqui do tibial, né, em que momento aqui o cara ativa aqui o tibial no ciclo da marcha, aqui, tá vendo? No ciclo do movimento, de 0 a 100% do apoio, por exemplo, né, a gente vê que esse cara, a pico de ativação do tibial está em 40% do apoio. No grupo instabilidade, que deve ter algum problema em alguma das pernas aí, né, o tibial ativa aqui, ó, em 20%. Então, ele tem um pico de ativação em 20% do apoio. Aí eu tenho aqui o fibular longo, né? Eu tenho um pico de ativação bem grandão aqui, perto dos 20% do apoio, e do grupo de estabilidade ele praticamente não ativa nada, né? Então está sendo bem pouco ativado. E o gastrolateral, né? Piorou mais ainda,
né, sai de uma ativação e já cai absurdamente, praticamente já não tem atividade elétrica nenhuma. Então, eu consigo comparar de forma bem bacana, né, também esse sinal eletromiográfico com essas variáveis. Então, praticamente a grande maioria dos estudos aí, utilizando eletrodos bipolares, vocês vão encontrar essas três variáveis, RMS, a integral do sinal e o envoltório linear, é o que a galera geralmente estuda, né? Eu posso plotar essa forma de ondas, isso também vai me dar né, valores, não é só gráfico, mas me dá valores também, que depois eu vou analisar, vou fazer estatística, vou ver se houve diferença, se não houve. Aqui é bem claro, é óbvio que houve bastante diferença. Mas quando eu estou analisando alguns movimentos esportivos, às vezes essas diferenças são muito sutis, né? Não são tão gritantes assim como vocês estão vendo aqui, que aí eu estou falando de atletas que estão praticamente fazendo exatamente o mesmo movimento, né? E geralmente sem nenhum comprometimento físico ali, nada, então as diferenças são bem pequenas, né? Bem pequenas. Dúvidas aí, pessoal? Todas, e mais um pouco. Não se preocupem com isso aqui é só para vocês terem uma ideia aqui, tá bom? Do que a gente literalmente estuda aí quando a gente faz essa questão das variáveis de eletromiografia. Integral, Tiago. Integral estuda a área embaixo da curva, tá bom? Vou estudar essa área aqui, ó. Geralmente a integral eu vou estudar toda a área. Vou pegar toda essa área embaixo da curva, ok? Aí você estuda toda essa área, quantidade de ativação. Aí eu estudo a quantidade de ativação elétrica na integral, ok? No envoltório eu consigo ver picos de ativação, no RMS a magnitude disso, né, a intensidade desse sinal. A integral eu vou ver a quantidade de ativação. Toda essa ativação, toda essa parte embaixo da curva é o que eu vou analisar na integral da MG, tá bom? Então, ou seja, não se preocupem aí com relação a essas variáveis, mas para vocês terem uma ideia aí que não é só olhar o sinal, tá bom? Não é só olhar o sinal bruto lá e falar, nossa, aqui eu estou aumentando força. Tem muita gente que fala isso, tá bom? Nossa, estou aumentando força. Né? A gente vai ver um pouquinho agora essa questão aí de relação MG, força muscular. Só para vocês terem um pouquinho de precaução quando vocês ouvirem alguém falando aí, aumenta o sinal, aumenta a força. Há uma relação, né? Há uma relação de força e amplitude, né? Geralmente acontece esse aumento de amplitude do sinal. Eu aumento a força, eu aumento a amplitude. Porque, como eu comentei com vocês, eu recruto mais unidades motoras, né? Imagina esse cara aí levantando, sabe Deus quantos quilos aí, está recrutando uma quantidade gigantesca, todos os tipos, né? Todas as fibras musculares estão sendo recrutadas nesse momento. Então, ele vai ter um aumento de atividade elétrica no músculo? Óbvio, tá bom? Claro que vai. Manda, Thiago. Então, há, né, de certa forma, uma relação aí, quando a gente aumenta a amplitude do sinal, teoricamente eu estou aumentando a quantidade de força, ok? Mas quanto de força? Né? O quanto de força eu estou fazendo? Isso não né, isso não dá para saber com a eletromiografia. Quanto efetivamente de força, eu não sei, não dá para saber. Dá para falar que eu aumento força, estou aumentando a quantidade de força, e aqui a gente sabe que a quantidade de força é uma força externa, eu vou aumentar a quantidade de
contrações de fibras musculares recrutadas para levantar isso aqui, essa força externa. Mas a força interna, quanto efetivamente está sendo colocado aqui, teria que ter outras formas de medida. Então, a amplitude do sinal aumenta na medida em que a força muscular aumenta. Isso, ok? A amplitude do sinal vai aumentar porque a força muscular aumenta. Então, eu tenho uma quantidade de força sendo feita. Geralmente, como eu comentei, essa força vem de algo externo, né? Internamente é difícil a gente saber, mas ela vai aumentar. Eu estou recrutando mais unidades motoras, estou enervando mais fibras musculares, estou aumentando a taxa de disparo de fibras musculares, e esse sinal vai aumentar. Mas ele não fornece informações quantitativas, ok? Quantitativas, números, né, de quantidade de força desenvolvida, tá bom? Então, por isso tem que se tomar cuidado aí com relação a afirmar categoricamente quantidade de força. Força produzida por um músculo em contração é resultado da atividade global de suas fibras musculares. Então, ou seja, quanto mais força eu coloco, né, é um resultado, se eu estiver fazendo muita força, contração voluntária máxima, por exemplo, eu estou levantando ali, no caso da fotinha do cara, estou fazendo a quantidade absurda de força, então todo o meu músculo, né, de forma geral, está tendo contrações ali para levantar aquela quantidade de peso. Então, praticamente, todas as fibras musculares estão sendo recrutadas para aquela tarefa. Mas a eletromiografia de superfície, né, o que vai acontecer? Revela somente uma visão localizada da atividade elétrica do músculo. Lembra quanto é a distância intereletrodos, né, que eu comentei com vocês? Qual é aquela distância? Se lembram aí qual era a distância entre um eletrodo e outro? Que as normas recomendam, inclusive, para a gente utilizar eletrodo bipolar. Distância em milímetros. Não, 20 centímetros é muito, rapaziada. 22, tá bom, tá quase. 20 milímetros, beleza? 20 milímetros é a norma que é utilizada lá para a gente utilizar eletrodos bipolares. Então, ou seja, rapaziada, eu estou fazendo uma quantidade enorme de força. Quanto daquela porção inteira do músculo está sendo captada, né? Somente 20 milímetros, ok? Eu só vou conseguir medir 20 milímetros. E, geralmente, músculos da superfície. O músculo não é só na superfície, ok? Ele tem uma certa espessura, ele tem lá uma secção transversa de músculo que é muito maior do que só o que está passando na superfície. Então, por isso, né, mais um cuidado que a gente tem que ter aí quando a gente fala, né, afirmar categoricamente, né, quantidade, tá, o sinal está aumentando, né, rapaziada, mas eu só estou conseguindo medir uma pequena região do músculo ali com eletrodo de superfície. Então, tem um volume de detecção aqui, ó, bem menor. O cara colocou aqui, ó, vasto lateral e gastro reto femoral não, gastro medial e vasto medial e vasto lateral, né? Então, aqui ele tem o músculo é enorme, dá para ver aqui direitinho, olha o tamanho do medial aqui do cara, do vasto, e ele só está pegando uma pequena porção, né? Então, tem o vasto lateral aqui também, o músculo é bem maior do que isso aqui, ele só está pegando um volume bem menor aqui do que efetivamente está acontecendo ali na contração muscular. Então, primeiro cuidado que a gente tem que ter aí para falar, esse sinal elétrico vai aumentar quando o cara contrair aqui? Vai aumentar. Quando ele fizer a extensão aqui, vai aumentar? Vai aumentar. Ok? Mas tem alguns fatores que podem interferir nesta medida, né? Influência do tipo de fibra, né? Unidades motoras lentas,
né, são concentradas em localizações mais profundas, enquanto unidades motoras rápidas estão em camadas superficiais. Então, eu tenho aí diferentes unidades motoras sendo recrutadas. Então, ou seja, unidades motoras mais lentas são mais profundas, unidades mais rápidas são mais superficiais. Então, isso vai implicar o quê? Né? Recrutamento de muitas unidades motoras profundas pode aumentar a força com nenhuma variação significativa na amplitude do sinal. Então, ou seja, eu posso internamente estar aumentando a quantidade de força, ok? Mas a amplitude do meu sinal elétrico, do meu sinal eletromiográfico, não vai aumentar. Então, esse é mais um indício aí de que eu tenho que tomar cuidado nesta relação direta entre força e eletromiografia. Estou aumentando força interna, porque estou recrutando mais músculos, mais fibras musculares mais profundas, que não estão sendo captadas, ok? Pelo eletrodo de superfície. Então, isso é uma situação que pode acontecer e que geralmente acontece, ok? Aquisição do sinal em isometria, né? Eu tenho sinais que acontecem em isometria. Aí a literatura já disse, pessoal, já diz que em situações de isometria, aí sim eu tenho uma relação mais direta com a atividade elétrica do músculo, ok? Então, em isometria, movimentos estáticos, né, sem movimento. Movimentos dinâmicos, essa relação já talvez não tenha uma relação tão direta dessa forma, tá bom? Então, isso já é bem aceito na literatura. Em situações isométricas, eu tenho uma relação melhor, uma relação direta entre força e atividade elétrica do músculo. Eu tenho uma situação dinâmica, pessoal, um recrutamento, né? Um limiar de recrutamento, ele é menor em contrações dinâmicas, tá bom? Teoricamente, fica mais próximo aí de qualquer movimento esportivo. Então, numa situação dinâmica, eu tenho um limiar de recrutamento um pouco menor. Numa relação isométrica, né, estática, eu tenho uma relação maior, eu tenho um limiar de recrutamento maior. Então, por isso, tem uma relação mais direta com força muscular. Então, eu tinha comentado que eu ia trazer, eu ia mandar até, eu acho que esse artigo para vocês, depois eu mando, mas eu acrescentei ele aqui, que eu achei ele legal. Ele não tinha na aula, mas eu acrescentei para vocês visualizarem, e eu mando para vocês também junto com a aula. Eu mando esse artigo, quem quiser ler, você dá uma olhada, está em inglês aí, mas como vocês já estão se formando, se não sabem inglês ainda, né, deveriam saber, pelo menos para ler. Então, aquisição de movimento, né, sinal em movimento. E aí na bicicleta, Channel 9, é isso aí, velho. Vai entrar no Channel 9 lá, faz essa bagaça, ainda dá tempo. Quem sabe vocês são sorteados, ainda vão para os Estados Unidos, ganham uma viagem para os Estados Unidos para ficar 15 dias lá, pegando coronavírus. Coronavírus não. Então, contribuições, né, de fibras musculares lentas e rápidas aí do tríceps sural, no movimento cíclico, ou seja, ele fez numa bike aí, tá bom? Então, o objetivo do estudo foi a análise do sólio, músculo do sólido gastromedial, né, para diferentes condições de força e velocidade na pedalada, não traduzi direito isso aí não, no pedal, né? E aí ele comparou a atividade elétrica do músculo, fez
um estudo aí da atividade elétrica. Então, o que ele fez aí inicialmente, né? Aqui, ó, aqui em cima, nessa linha de cima, aqui, tá, tem o número 1 aqui e o número 2 embaixo. O número 1 é o gasto medial, né? E aí ele colocou uma velocidade constante, 10 RPMs, na bicicleta, ok? E colocou, ele variou a carga. Aqui, ó, é A, ok? Essa parte primeira aqui é A. Aqui é B. E aqui é outra carga. 10 newtons, 70 newtons e 10 newtons. E aí comparou os dois músculos. Quando eu tenho a mesma velocidade, okay? Mesma velocidade em cargas diferentes. Então ele viu que para 10 newtons ele tem uma ativação maior do gasto medial. E aqui, ó, não sei se vocês conseguem visualizar, tem uma rodinha, né, com um pininho para cima. Isso aqui indica a posição do pedal da bicicleta. Então, aqui ele está exatamente em cima e aqui ele está fazendo força, né, para baixo. Aqui. É uma carga e ele está pedalando e está empurrando o pedal para baixo. Então, aqui ele está exatamente, né, na perna analisada, lá embaixo, voltando aqui, né, praticamente já não tem sinal elétrico nenhum aqui na volta desse pedal até na parte de cima de novo. Por isso que eu comentei com vocês que é legal e importante você saber exatamente em que momento isso está acontecendo. Então, ele sincronizou esse sinal com a bike, então ele sabia exatamente em que momento ele estava fazendo, estava tendo atividade ou não. Se ele não sincroniza nada aqui, rapaziada, imagina que ele não sabe em que momento, ele só está vendo que isso aqui aconteceu, mas ele não viu nada disso aqui, em que momento do pedal estava acontecendo essas contrações. Como é que ele ia explicar alguma coisa? Né? Beleza, teve contração, mas quando foi isso aqui? Foi na parte que ele estava fazendo força, ou foi embaixo, ou foi em cima, foi na subida, foi na volta do pedal? Então, ou seja, é muito importante, né, de alguma forma, você conseguir mapear que momento da atividade elétrica está acontecendo com o movimento que você está fazendo. Então, ele viu que teve, em 10 newtons, uma atividade muito maior, né, de carga, aqui ele colocou uma carga na bicicleta lá, a mesma coisa que vocês colocam na bicicleta lá, quando vocês fazem, aumenta lá a resistência, aumentou a resistência aqui de 10 para 10 newtons, ficou mais difícil, né? Tranquilo, mas teve uma ativação maior do gastro, a 70 newtons, aí ele viu que os dois músculos ativaram, né, praticamente quase a mesma coisa, não deu diferença significativa aqui a 60 Hz. Então, mais a 10 newtons, né, o gastro ativou muito mais, né, do que o sólido. Depois, o que ele fez? Ele normalizou a carga, beleza? Então, a 10 newtons teve diferença, então vamos ver. Aí ele normalizou 10 newtons e mexeu o quê? Na velocidade. Na velocidade. Então, ele viu aqui que a 30 newtons, 30 RPMs, né? As atividades do gastro e do sólido não tiveram agora tanta diferença, mas a 170 RPMs, ou seja, uma velocidade muito maior, né, aí sim o gastro teve um papel muito maior a grandes velocidades. E o sólido ativou bem pouquinho. Então, veja, para a mesma atividade, rapaziada, para o mesmo movimento, eu tenho padrões de atividade elétrica diferentes. Ok? Um músculo ali, os dois estão bem pertinho, hein? O gastro e o sólido ali estão bem pertinho um do outro. E eu tenho padrões de ativação completamente diferentes para demandas, tarefas diferentes. A velocidades mais baixas eu tenho um padrão, a velocidade mais alta tem outro padrão de ativação muscular, ou seja, para a mesma situação. Né? Então, a gente consegue visualizar aqui, né, conseguiu detectar aqui, houve diferentes atividades musculares para, né, grupos musculares diferentes para a mesma, né, o mesmo movimento. Então, ele detectou que a ativação do MG, ok?
quantidade ele colocou o IMG aqui, aí calculou a integral da MG, aquela área debaixo da curva, toda aquela quantidade de ativação que está sendo feita, e aí colocou aqui, ó, fez um resumão aqui de todas as velocidades que ele calculou, né? Conforme vai aumentando a velocidade até 170 RPM, foi o que a gente viu agora, né? Eu tenho uma contribuição muito maior do gasto, eu tenho uma atividade elétrica do gasto muito maior, e eu vou diminuindo a contribuição do sólido conforme aumenta a velocidade. Então, olha que interessante, né? A gente poderia achar aqui, inicialmente, que os dois iam contribuir da mesma forma. E não é isso que acontece, né, no movimento cíclico da pedalada. O gasto contribui muito mais em altas velocidades do que o sólido. E o sólido vai contribuir um pouquinho mais, né, em velocidades menores. Tem uma diferençazinha pequena aqui. Ok? Então, isso dá para... esse é um estudo bem bacana aí, mostrando, né, diferentes contribuições de dois músculos responsáveis praticamente pela mesma, né, fazendo o mesmo movimento. Uma pergunta para vocês: abdominal com o rolinho, sabe aquele abdominalzinho, bota o rolinho na frente, você vai e volta, trabalha mesmo o abdômen? O que vocês acham? Ele realmente ativa mais a musculatura do abdômen ou não? Da lombar? Vocês acham? Ativação muscular, né? Só os estabilizadores. Legal, bastante. Teve aí opiniões variadas. Então, eis aí em vários ângulos diferentes. Ok? Posição neutra, uma posição a 90 graus e a 154 graus, 150 graus aí, tá bom? O cara tá lá bem estendido. O que a gente consegue visualizar aqui, rapaziada? Trabalha musculatura dorsal aí, ó, eretores da espinha, né, e latíssimo do dorso, né, e o costal ali, o longo, espinhal. Olha a quantidade de ativação aqui desses músculos, né, praticamente nada. Não está ativando praticamente nada. Em compensação, né, reto abdominal e peitoral maior, né, que tem uma atividade até significativa aqui do peitoral maior, mas falando em músculo do abdômen, né, uma posição neutra aqui, ó, lembra daquela relação aqui, aqui eu tenho uma força passando pela articulação, eu tenho um torque zero aqui, então eu tenho praticamente nenhuma ativação do abdômen. Quando eu estou a 90 graus, já tenho uma quantidade significativa de ativação do reto abdominal, e a 154 eu tenho uma ativação maior ainda, ok? Parte posterior aí, não, pelo menos desses músculos analisados aqui, não teve grandes contribuições, praticamente não ativaram, tá bom, rapaziada? Ativação muito pequena, ok? Teve uma ativação maior realmente no abdômen, reto abdominal, tá bom? Então, ou seja, efetivamente a musculatura do abdômen está sendo mais ativa, né? E a gente pode inferir aí que ele está contraindo mais. Força, né, é difícil de falar, mas que ele está tendo mais ativação muscular, ele está tendo, ou seja, está tendo mais contração muscular, tem mais fibras musculares do abdômen sendo recrutadas para essa tarefa, tá bom? Então, é o que a gente pode detectar. Então, quem faz esse abdominal com rolinho aí, para trabalhar o abdômen,
de fato, de certa forma, está ativando um pouquinho mais o abdômen, isso comprovado cientificamente, tá bom? Isso é uma desgraça, né? Isso aí, ó, fiz algumas vezes isso aí, negócio ruim do inferno. E aí, a gente fez um outro estudo também bem bacana aí, ó. Esse cara aqui, esse cara aqui é bom, eu já ouvi falar nesse cara aqui. Efeito da altura do pillow, da altura do travesseiro, né? Na atividade muscular do pescoço aí, e uma relação com o conforto, né? Então a gente investigou lá no laboratório, isso aí era bem bacana, isso era muito legal, isso era um grupo de estudo que tem lá na USP, que tem no laboratório de biomecânica que eu fiz o mestrado, não é para todos, né? A gente seleciona geralmente alguns alunos da graduação, especificamente só do semestre que eles estão fazendo ali. Então, esse grupo de estudo, ele demora, ele tem a duração de um semestre apenas, né? E é uma vez por semana, uma tarde inteira, acho que são 4 ou 5 horas, uma vez por semana. E um dos semestres eu fiquei responsável aí por conduzir esse grupo de estudo com a molecada da graduação lá, fisioterapia, tá? Na faculdade de medicina, então era a molecada da fisioterapia. Então, a Isabel Saco é a orientadora, responsável pelo laboratório, né? A Ivy era uma aluna lá também que estava fazendo mestrado junto, eu e aí o resto aqui os alunos de graduação. E aí a gente fazia esse estudo que durava um semestre e eles tinham várias aulas de tudo que vocês estão vendo aqui uma vez por semana, eles também viam lá. Então a gente tinha lá aula de plataforma de força de reação do solo, pressão plantar, cinemática, né? Todas essas questões que vocês estão vendo aqui, eles também tinham lá. Tinha aula, inclusive, de estatística, bioestatística, que eles iam ter que fazer um estudo, e depois pensar num projeto para fazer uma publicação, porque eles têm lá um evento da USP, que todos esses alunos que fazem iniciação científica, isso aqui era um projetinho de iniciação científica, eles tinham que apresentar esses projetos depois num congressozinho que tem, aliás, da USP lá, para alunos de graduação. Então, a gente fez, eles tiveram essa ideia, e geralmente as ideias a gente deixa aqui dos alunos mesmo, né? Então, eles têm a ideia de que eles querem pesquisar, e aí veio a ideia aí de fazer uma atividade elétrica de alturas diferentes de travesseiro. Então, basicamente, era isso aí, tínhamos colocamos no laboratório lá na maca, né, 3 alturas de travesseiro, 5 centímetros, 10 e 14 centímetros de altura, e analisamos aí trapézio superior e médio e o externo. E aí vimos a atividade elétrica do músculo, né, se tinha algum padrão diferente de atividade quando o cara deita com diferentes alturas de travesseiro. O que vocês acham que é o travesseiro que, teoricamente, é o pior aí, rapaziada? Dormir com um travesseiro muito baixo, numa altura relativamente mais adequada, que seria em torno de 10 centímetros, né? Ou 14 centímetros, um travesseiro mais alto. Para quem dorme de travesseiro aí, qual que vocês acham que é a melhor situação aí, rapaziada? O ideal é o mediano, mas qual é o pior aí? O pior é o mais alto? Pessoal, o que ativa, na verdade, é essa questão aqui do pescoço, analisar essa musculatura com o cara deitado, né, a gente acabou de ver agora que o sinal eletromiográfico a gente capta quando há contração, certo?
Então, o músculo contrai e a gente capta essa onda de despolarização, né, do eletrodo. Aqui, né, teoricamente, o cara está deitado e bem relaxado. Inclusive, a gente fez aí toda apagava a luz do laboratório para deixar o cara mais relaxado possível. Então, o sinal que a gente captou foi muito pequeno, foi muito baixo, porque, teoricamente, não está tendo contração muscular, o cara está relaxadão ali, né? A ideia era pegar, independente da posição, era pegar alguma variação do sinal que, porventura, fosse possível captar aí uma situação que, teoricamente, não teria nenhuma contração muscular. Então, a gente fez aí esse estudo e comprovou-se aí que apenas no trapézio médio, ok? Houve uma ativação maior, embora muito pequena, mas uma ativação maior, né, no travesseiro mais baixo, tá bom? Então, somente esse músculo, os outros não deram diferença. Então, ou seja, foi teoricamente aí também uma relação de pior conforto. Foi também feito um questionário de conforto aí, então a maioria também, então houve uma relação aí de desconforto, na verdade, com o travesseiro mais baixo, e também onde houve uma maior ativação, né, só do músculo, só do trapézio, os outros músculos também não deram diferença nenhuma, tá bom? Então, o externo e o trapézio superior também não deu diferença nenhuma, só no trapézio médio, que ele foi diferente para as alturas de 10 e 14 centímetros. Então, se vocês, né, forem escolher um travesseiro aí, escolham um que geralmente fique mais alinhado possível com o pescoço. Se não der, talvez um maior fique melhor. Então, algumas aplicações práticas desse estudo, né, foi que a altura do travesseiro de 10 centímetros provocou menor atividade elétrica do pescoço e tronco superior, além de um melhor conforto, né? Eu tenho um melhor alinhamento ali da curvatura do pescoço com a coluna. E o conforto do travesseiro e qualidade do sono estão associados. Portanto, o conforto percebido da altura intermediária do travesseiro pode ser favorável a um sono de melhor qualidade, tá bom? Então, era um estudozinho que não tinha nada a ver com o meu mestrado, não tinha nada a ver com o mestrado da ilha, ele estudou Pilates lá, que não tinha também nada a ver, mas como a gente participava efetivamente desses grupos de estudo, então a gente estava sempre publicando algo a respeito, era bem bacana, era bem legal isso aí. Aí, só para vocês verem didaticamente como fica legal falar isso em aula, né? Coloca o cara para contrair, ó, colocou lá no bíceps, e aí acho que vocês conseguem visualizar atrás ali, conforme o cara contrai, ó, ele aumenta o sinal, tá vendo lá? O cara projetou na lousa a tela do eletromiógrafo, e aí, ó, conforme o cara contrai, ele vai, né, aumentar o sinal da atividade elétrica, o cara está peidando, até dando cãibra nos músculos da face ali, ó. Aí vê que a hora que ele termina ali, dá uma travada no maxilar. Aí, entrando em fadiga, já. Olha lá, dá uma travada no maxilar. Ah, se judiou do cara, fez. Provavelmente não aqueceu nada, não fez nada, foi lá, botou os eletrodos e fez a prática. Dá para ver o quê? Didaticamente é legal, rapaziada. A gente mostra aí que há uma relação aí, conforme a gente aumenta a quantidade de força externa, ok? Botou um peso ali, se eu tivesse pedido só para ele contrair sem o peso, ele ia gerar um sinal ali bem fraco. Quando eu coloco o peso, ele gera um sinal. Vou mostrar de novo. Se eu tivesse pedido para ele contrair sem peso, ou pelo menos só com a anilha, só com a barra, ele ia gerar uma amplitude de sinal lá atrás.
Quando eu aumento o peso, rapaziada, eu tenho que recrutar mais unidades motoras, ele vai aumentar a amplitude do sinal. Mas o quanto de força ele está fazendo ali? Né? A gente sabe que tem força externa, eu estou aumentando a força externa, mas quanto de força efetivamente interna está sendo feita, isso não dá para a gente saber. Teria que outras formas de medir, tá bom? Então, cuidados têm que ser tomados aí. Olha, o cara está travando a musculatura da face ali, ó. Vai, vai travar lá. Ah, travou tudo. Então, tem algumas limitações, ok? Tem algumas limitações nessa relação aí, EMG e força. Tem algumas limitações. Primeiro, pessoal, tem que tomar cuidado se a força é isométrica ou dinâmica. Pô, tá rindo demais isso aí, cara. Ah, tem que rir, né, velho? Tem que rir. O cara quer dar de fortão, vai lá na frente, tem que rir. É, então, então, tem que tomar alguns cuidados, tá bom? Tomar alguns cuidados quando a gente fala nessa relação. Primeiro, uma análise um pouco mais criteriosa. Tipo de contração que ele estava fazendo, uma contração isométrica ou dinâmica? Isométrica, a gente já viu, né, tem alguns estudos já comprovam que tem uma relação direta com força. Então, se o cara está fazendo uma força isométrica, estática, tem uma relação direta com força, né, porque eu tenho ali uma relação, né, de disparo, uma relação linear ali, de taxa de disparo de unidades motoras, que vão dar essa relação um pouco mais direta de força com movimento, com contrações isométricas. Em contrações dinâmicas, pessoal, essa relação tem que tomar alguns cuidados, tá bom? Com relação a gente fala aí, contrações dinâmicas e uma relação direta com força. Eu tenho aí um limiar de recrutamento um pouco menor em contrações dinâmicas, mas embora ela seja bem mais interessante de fazer análise, que se aproxima mais dos movimentos esportivos ou qualquer outro movimento que nós vamos fazer. Né? Contrações isométricas não são efetivamente mais próximos do dia a dia de ninguém. Tamanho do músculo envolvido, tá bom? O tamanho quanto menor o músculo, né? Essa relação direta de força, ela é um pouco melhor. Então, músculos pequenos, eu tenho uma relação mais linear, uma relação mais direta com quantidade de força. Músculos muito grandes, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque pode ocorrer aquela questão que eu falei para vocês. Eu tenho unidades motoras mais lentas em músculos profundos, unidades motoras mais rápidas em músculos mais próximos da superfície. Então, eu posso ter um aumento de sinal elétrico, né, aumento do sinal eletromiográfico, e não necessariamente o cara está fazendo mais força, mas sim devido ao tipo de contração que está ocorrendo naquele momento. Ok? Desculpa, não tenho falei besteira. Não, efetivamente, pode ser que eu esteja fazendo mais força porque eu tenho contrações de fibras musculares mais profundas, okay? Que não estão sendo captadas pelo sinal. Eu ainda tenho a questão aí de análise de músculos agonistas e antagonistas, ok? Então, no caso aqui do nosso amigo ali, né, que estava fazendo flexão, né, fazendo rosca direta, flexão ali, principalmente do bíceps, eu tenho uma ação do tríceps acontecendo ali, eu também tenho uma ação tríceps, ok? Eu tenho um tríceps auxiliando ali, né, principalmente na questão de desaceleração, controle de velocidade do movimento. Então, esta ação do tríceps, do músculo antagonista, pode gerar uma atividade complementar, uma atividade acessória, atividade elétrica do músculo do bíceps, que pode aumentar a atividade elétrica, ok?
mas não necessariamente está aumentando a quantidade de unidades motoras do músculo analisado. Então, ou seja, a atividade do músculo antagonista pode gerar um aumento do sinal eletromiográfico sem necessariamente aumentar força, tá bom? Então, tem algumas limitações, algumas, né, detalhes que precisam ser melhor vistos do que simplesmente falar de força e EMG. Mas, né, apesar dessas limitações, há fortes indícios que ocorra uma proporcionalidade direta na relação entre força e sinal eletromiográfico, né? Porque a eletromiografia apresenta uma relação direta com fenômenos musculares internos, tá bom? Então, ou seja, nós estamos vendo aí fenômenos musculares, fisiológicos, contração muscular. Então, há indícios aí, a gente, né, só devemos tomar um certo cuidado para fazer essa inferência de força e atividade, aumento de atividade elétrica muscular, aumento de força, né? Cuidado nesses parâmetros aí. A não ser que alguém tenha feito músculo antagonista entra em ação na fase excêntrica, exatamente. Ok? Ele vai entrar em ação ali, controlando a velocidade de descida na fase excêntrica. Só que essa ação do antagonista naquela situação, Marcos, como ele está entrando em ação na fase excêntrica ali, né, controlando a velocidade de descida, também auxiliando no movimento, ele pode gerar, né, uma atividade compensatória no bíceps, e aí que vai, né, provavelmente aumentar o sinal elétrico, então eu vou ver uma amplitude maior de sinal, mas não necessariamente o cara está aumentando a quantidade de força, tá bom? Então, essa linha de raciocínio que tem que é seguida aí, tá? Que tem essa questão de músculos que estão fazendo efetivamente o movimento e que estão auxiliando no movimento. Tranquilo, pessoal? Então, dessa forma aí é que a gente estuda a eletromiografia. Como vocês podem ver, não tem nenhuma análise biomecânica que é simples, né? Todas são mais complexas. As mais simples aí são análises qualitativas do movimento, que é o que a gente geralmente consegue fazer mais efetivamente na nossa prática, no nosso dia a dia. Análises qualitativas, tá bom? A gente falou um pouquinho, passei para vocês no comecinho do semestre lá, com relação à análise qualitativa e quantitativa, mas provavelmente a gente vai entrar ainda um pouquinho mais em detalhes aí nessa questão de análise qualitativa, que é o que a gente efetivamente consegue transpor para o nosso dia a dia de trabalho, tá bom? As outras análises, todas essas outras análises, elas são mais laboratoriais e são muito difíceis da gente aplicar isso no dia a dia. Elas não são aplicáveis, né? Não são fáceis de fazer, eu tenho que estar dentro de um laboratório para conseguir fazer todas essas análises, tá bom? Ou, né, levar esses equipamentos, que não são muito baratos, para a gente fazer algum tipo de análise biomecânica um pouco mais de precisão. Então, vamos lá, vamos fazer aí um exercíciozinho de fixação aí para vocês tirarem as dúvidas aí do que foi falado. Deixa eu ver aqui. Acessem o link aí, pessoal, e veja se conseguem. Veja se todos estão acessando aqui, está aberto.
eu mandar a aula para vocês. Já eu vou mandar o artigo para vocês darem uma olhada também. Tá, o Luiz Fernando. Quem saiu? Vou mandar o link para ele aqui. Qual que é o e-mail da sala aí, pessoal, mesmo? Fala para mim aí. Fala o e-mail da sala aí, rapaziada. Qual que é o e-mail de vocês? Cadê o artigo? Acho que é esse.
Já mandei, Fabiana. Já está no e-mail aí. Como vocês estão em casa aí, quem quiser ler também o artigo aí, aproveitar para treinar o inglês, abre o Google, vai traduzindo e vai lendo. Primeiro artigo que eu li, quando eu entrei lá, entrei não, né? Quando comecei a frequentar o laboratório lá, fui ler o primeiro artigo, demorei uma semana. 3, 4 horas por dia. 3, 4 horas por dia, traduzindo linha por linha. Meu inglês também era macarrão, inglês macarrônico. Pensei nas aplicações lá, Tiago, que eu comentei com vocês. Quais as aplicações lá que a gente consegue fazer? Para que são utilizadas a eletromiografia? Naquelas aplicações que eu dei uma recordada no começo da aula. Força, início, fim de movimento, detecção de fadiga. Aí o Wesley já manda. Wesley Moura, 19.
Já mandei para os dois aí, para você, o Wesley e o Marcos. Vê se vocês receberam aí. Beleza. Espera aí, família, vou mandar já. Beleza, Fabi. Pessoal, quem chegou aqui, ó, Jairo, Camila, Maiara e Tiago.
Só um minutinho aí, João. Estou enviando no e-mail aqui para a Sara. João Vitor, chegou, João? O primeiro que chegou aqui. Rodrigo Teixeira também chegou agora. Só não vai dar tempo de começar a próxima aula, tá bom? Vai começar a parar já. A gente já começa na semana que vem, então. Quem terminou aí, boa semana para vocês. Bom feriado, né? Porque temos mais um feriadinho aí na sexta-feira, embora não sirva para muita coisa, a não ser ficar mais tempo em casa. Mas, né, não deixa de ser um feriado.